Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 6 de janeiro de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Russos bombardeiam seus próprios soldados em Kupiansk. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, peço a todos que deem um like e também que compartilhem com as suas redes sociais, recomendem o canal, recomendem os vídeos. Eu conto com vocês, façam também seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. Então os russos bombardeiam seus próprios soldados em Kupiansk, que já aconteceu umas 3 vezes agora durante a semana passada, entre a semana passada e o final dessa semana. Eles fizeram isso sem conhecer exatamente qual era a posição. Então vamos ver como é que o próprio exército de Putin destrói russos, né? Em Kupiansk ainda existem dentro da cidade, na parte central da cidade, segundo o exército ucraniano, dezenas de soldados russos que estão escondidos em porões e abrigos, o que dificulta muito a sua localização. Então a Ucrânia continua procurando-os, né? E ela descobriu alguns justamente quando a Rússia bombardeou a cidade, o centro da cidade, achando que estava bombardeando ucranianos e atingiu russos que estavam dentro de algumas dessas edificações escondidos que já estão destruídas, né? Aí a Ucrânia descobriu, chegou lá, ainda acabou tendo que atender os feridos e rendeu alguns, mas ainda existem mais. Não existe um conhecimento de quantos tem na realidade, mas são menos de 100, vamos dizer assim, para cima com certeza não é. Mas acredita-se que talvez chegue no máximo a 50 agora. E eles foram bombardeados, inclusive, pelo próprio exército da Rússia. Quem falou isso é o subcomandante chamado Volk, da Brigada Kartia, que está encarregada, essa brigada está dentro da cidade de Kupiansk, encarregada de fazer a defesa. Então, na realidade, são grupos remanescentes daqueles que não conseguiram fugir de dentro da cidade quando a Ucrânia começou a retomar aquela parte da cidade que estava ocupada. E alguns se refugiaram no centro. E os russos, pelo fato de eles terem bombardeado a cidade no local onde estavam os próprios soldados deles, acredito que eles não sabem também as posições, exatamente as coordenadas onde estão os russos. Eles atiraram a esmo porque é a Ucrânia que controla a cidade. Como eles sempre fazem, eles atiram a esmo nas cidades. O que pegou, pegou, o que não pegou, não pegou, né? Então eles estão escondidos em porões e abrigos, mas às vezes eles têm que sair e não vão sair para fora dos escombros, mas eles tentam ficar nos escombros, na parte superior, né, ou no piso térreo, né, onde consegue proteger das vistas os ucranianos, para poder respirar, porque não dá para ficar semanas e dias e tem um problema de ar, né, dentro do porão, porque são às vezes 10 pessoas, não são grupos muito grandes, mas é mais de um grupo, talvez ainda tenha uns 3 ou 4, 5 grupos, talvez um pouquinho mais, mas eles estão em porão e eles não têm comunicação entre eles. Então a Ucrânia está fazendo uma operação pente fino em toda a cidade. Notem que essa cidade é uma cidade que não é tão pequena assim, então não é tão simples de fazer isso, apesar de ter uma brigada lá. Eles não podem colocar toda a brigada ao mesmo tempo para fazer isso, que tem que ter as defesas de patrulhamento, tem que ter as defesas também da cidade como um todo. Então tem um grupo grande fazendo esse pente fino dentro da cidade para tentar achar mais russos, né? E eles acreditam que esses russos estão no centro da cidade, escondidos no centro da cidade. E eles justamente foram atingidos porque eles estavam na parte do térreo, escondidos, e de repente os tiros de obuses, os drones da Rússia atingiram esses escombros e acabaram acertando os próprios russos. E, na realidade, esse pente fino exige vasculhar literalmente cada metro quadrado, né? Para não deixar ninguém passar desapercebido. Então, eles estão fazendo um pente fino e isso é lento justamente por causa disso. Eu falei o número de habitantes, então é uma cidade grande. A maioria desses habitantes foi embora, né? E pelo que me consta, acho que tem muito pouca gente, talvez não tenha mais nenhum de civil lá. Que quando os russos entraram, os remanescentes foram embora também. E as forças russas estão concentradas na parte central da cidade, segundo as informações da Brigada Kartia, né?
elas estão desorientadas e desorganizadas. E o militar, o Volk, né, o subcomandante, observou que as forças russas praticamente estão sem reforço, sem apoio logístico, e eles não estão conseguindo receber também apoio logístico de fora. Então eles estão com problema de comunicação com o comando russo, a parte do exército principal da Rússia, ali em Kharkiv, que fica para lá do rio, né? No entanto, isso não compensa totalmente as limitações logísticas ao que a Ucrânia criou para eles, né? Então, todos os dias a Rússia também tem tentado enviar reforços que não conseguem chegar na cidade. A Ucrânia tem repelido todos esses reforços. Eles não conseguem furar o bloqueio ucraniano. Ninguém chega à cidade propriamente dita. As forças russas aumentaram o número de ataques aéreos, inclusive, contra Kupiansk, e dessa forma eles estão tentando expulsar os ucranianos da margem esquerda do rio também. E não estão conseguindo. Eles não estão... Para vocês terem uma ideia, ontem a cidade de Kupiansk teve só 2 ataques. Então, dessa maneira, eles não vão conseguir, mas mesmo que eles fizerem 15, 20 ataques, a Ucrânia agora já está bem consolidada em posições defensivas naquela região. Então, não vão conseguir entrar na cidade novamente para tentar resgatar suas tropas ou, eventualmente, tomar e firmar posições ali na região da cidade. Então, nada está acontecendo na cidade em si, né? Segundo o comandante, o subcomandante. Trata-se mais de um reagrupamento no norte e pressão na margem esquerda do rio Oskil, mas eles estão bombardeando intensamente, falou ele, né? Ele acrescentou que dados para as direções de Kupiansk, segundo ele, recentemente foram utilizadas 17 bombas aéreas FAB-250 na direção de Kupiansk, e enfatizou que notavelmente mais do que o habitual. E parece que este é o principal, uma tentativa de expulsar as forças. Inclusive eles fizeram não só contra a cidade, mas contra a margem esquerda do rio, onde os ucranianos mantêm posições defensivas já fora da cidade. E assim os russos estão bombardeando seus próprios soldados dentro da cidade. Ou seja, porque bomba guiada ela vem, né? As bombas russas, segundo já informações de antes da guerra, quando eles começaram a usar as bombas guiadas, não são tão precisas assim. Então, e elas têm, lamentavelmente, para os russos, né? Não para os ucranianos, eles têm atingido suas próprias tropas. Então, eles bombardeiam seus próprios soldados que estão na cidade. E que chegaram a matar os seus próprios soldados ali. As Forças Armadas da Ucrânia responderam com ironia às últimas declarações de um general russo sobre a libertação de Kupiansk na região de Kharkiv. A cidade permanece sob controle ucraniano, onde operações estão em andamento para expulsar esses russos, afirmou Viktor Trehubov, porta-voz do grupo de forças conjuntas, durante uma transmissão ao vivo em rede nacional. O general russo Sergei Kuzelyov já libertou Kupiansk uma vez, falou ele ironicamente. Agora ele planeja libertá-la novamente. Aparentemente ele quer outra condecoração de herói da Rússia, disse o porta-voz ironicamente, porque eles não tinham conquistado a cidade e ele foi condecorado no Kremlin justamente porque ele, como herói da Rússia, por ter conquistado a cidade de Kupiansk. E ele disse que as forças russas são incapazes de entrar na cidade, apesar do aumento registrado de tropas e das tentativas de avanço até agora não tiveram sucesso. Sua presença na cidade está desaparecendo rapidamente. Atualmente, apenas algumas dezenas de soldados estão escondidos em porões e este número está diminuindo, acrescentou ele. Muitos estão se entregando, inclusive quando falta comida, fica 1, 2 dias sem comer, 3 dias, aí eles procuram os ucranianos já vão se rendendo. Então ainda tem poucos, não se sabe quantos, mas inclusive eles estão sendo alvejados pela própria artilharia, o que os força mais a sair da toca e se entregar. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.